A Via Sacra, ou Via Crucis. Esse vídeo era para sair na quaresma, só que houve vários imprevistos e eu não consegui fazer. Mas aqui está ele. Hoje irei falar sobre a história da Via Sacra e as 14 estações explicadas. Tenha um bom vídeo. A Via Sacra é uma tradição que, segundo historiadores, é praticada desde o século IV, quando a Igreja Católica foi reconhecida legalmente pelo imperador Constantino. Constantino permitiu a liberdade de culto, destruindo assim a era das catacumbas, que os católicos ficavam reunidos por medo de perseguições. Nesse tempo, a Via Sacra não tinha ainda a estrutura e a maneira de praticá-la como conhecemos hoje. Era praticada como uma peregrinação física, ou seja, era uma visita aos locais reais da paixão de Cristo em Jerusalém. E as estações não tinham uma ordem exata, pois focavam apenas na meditação dos cenários reais, e não se importavam com uma sequência. E para lembrar que a Via Sacra não era uma tradição reconhecida oficialmente pela Igreja, ela só foi reconhecida no século XVIII, por conta dos franciscanos. A influência dos franciscanos. Desde 1342, os franciscanos receberam oficialmente a guarda dos lugares santos de Jerusalém e, por consequência, eles adotaram a Via Crucis como uma prática também. Depois de um certo tempo, ir a Jerusalém ficou difícil, então os franciscanos começaram a pintar e esculpir as estações da Via Sacra para pô-las em seus conventos. Isso facilitou muito os fiéis e até os próprios monges a meditarem a Via Sacra. Isso foi se espalhando e se popularizou. E então foi em 1731 que o Papa Clemente XVII estabeleceu oficialmente a numeração das estações e sua ordem. Ele também permitiu que a Via Sacra fosse oficialmente reconhecida pelo mundo e que todas as igrejas e conventos instalassem pinturas e esculturas das estações da Via Sacra. As 14 estações explicadas. A primeira estação. Jesus é condenado à morte. Nessa estação, Jesus é condenado por Pôncio Pilatos. Mas apesar de tudo, Jesus permanece manso como um cordeiro prestes a ser imolado. A segunda estação. Jesus leva a cruz. Nesta estação, Jesus é condenado a levar sua cruz. Extremamente desfigurado por conta dos açoites, ele persiste a carregando. Os açoites eram compostos por tiras de couro, esferas de chumbo e ossos de cordeiro. As esferas de chumbo eram projetadas para causar contusões profundas e hematomas internos, e os ossos de cordeiro eram projetados para dilacerar a carne, causando uma dor insuportável para o açoitado. Apesar de tudo isso, Jesus permaneceu em seu caminho. Terceira estação. Jesus cai pela primeira vez. A queda é fruto da vertigem e fraqueza causada pelo choque hipovolêmico, que é, segundo a medicina, perda extrema de sangue, impedindo que órgãos, como o cérebro, recebessem oxigênio suficiente para se manterem em pleno funcionamento. Quarta estação. Jesus encontra sua mãe. Maria se encontra com Jesus, se cumprindo assim a profecia de Simeão: uma espada transpassará sua alma. Um momento em que nenhuma mãe conseguiria enfrentar como Maria enfrentou. Ela permaneceu serena e não fez escândalo, mas por dentro a sua alma agonizou de dor. Quinta estação. Irmão Cirineu ajuda Jesus a levar a cruz. Os soldados, não querendo que Jesus morresse naquele momento, não por pena,
mas sim por crueldade, chamaram alguém que estava entre as pessoas que viam Jesus passar pelas ruas. Este alguém era Simão Cirineu. O forçaram a carregar a cruz junto a Jesus por um determinado tempo. Simão Cirineu ficou praticamente face a face com Jesus. Simão percebeu que aquele homem não era como pensavam que era. Sexta estação. Verônica enxuga o rosto de Jesus. Esta estação é uma tradição que foi implementada. A origem dela é extensa, e talvez falarei em outro vídeo. Apesar de ser uma tradição, nada impede que esse ato poderia ter ocorrido. Esta estação nos mostra que devemos ter coragem e devemos entender o peso da missão de Cristo. Devemos amá-lo verdadeiramente e não agir como os outros agiram, açoitando ele e o maltratando. Sétima estação. Jesus cai pela segunda vez. Jesus teve uma exaustão física e diversos traumas pelo corpo. Ele teve que carregar o patíbulum, que pesava cerca de 30 a 50 quilos, sobre seus ombros dilacerados pela flagelação. Oitava estação. Jesus consola as mulheres de Jerusalém. Nessa passagem, Jesus consola as mulheres de Jerusalém, que estavam chorando por verem seu estado. Jesus disse: Não chorais por mim, chorais por vós mesmas e pelos vossos filhos. O que ele quer dizer é que essa é a sua missão, e para terem bom ânimo, pois ele vencerá o mundo. Elas devem chorar pelos pecados que elas e os seus filhos cometem e cometeram. Nona estação. Jesus cai pela terceira vez. Com tanta dor e tanta perda de sangue, ele cai novamente. Com essas quedas diretas no solo, estudos clínicos apontam que Jesus poderia ter desenvolvido uma contusão pulmonar e cardíaca, ou seja, lesões nesses órgãos. Décima estação. Jesus é despido de suas vestes. Como se não bastasse a dor, os soldados trouxeram a vergonha extrema. Em algumas imagens, se você perceber, Jesus aparece com um pano na região da virilha. Mas na verdade, não foi assim que o deixaram. O deixaram nu, na frente de milhares de pessoas que o acompanharam até o Calvário, incluindo sua mãe. A questão que fica é: por que ainda temos vergonha de anunciar o Evangelho e nos mostrar cristãos para os outros? 11ª estação. Jesus é crucificado. Segundo o estudo médico do famoso cirurgião Pierre Barbet, o autor do livro A Paixão de Cristo segundo o cirurgião, afirma que os pregos muito provavelmente não foram colocados nas palmas, mas sim nos pulsos, pois se fossem colocados nas palmas, certamente os pregos rasgariam a carne, fazendo Jesus cair da cruz. Os pregos nos pulsos de Jesus lhe causou uma causalgia, ou seja, uma dor ardente, e contração imediata do polegar em direção à palma, pois os cravos dilaceraram os nervos que por ali passavam, em destaque o nervo mediano. Décima segunda estação. Jesus morre na cruz. Já era quase meio-dia e a terra inteira estremeceu. O céu ficou escuro até as 3 horas da tarde. Jesus, olhando para o céu, exclamou: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E, inclinando a cabeça, morreu. Segundo Pierre Barbet, ao Jesus se pendurar pelos braços para relaxar,
O seu diafragma se bloqueava devido à asfixia posicional, causada pela extrema tração dos músculos do peito e do braço, e ao tentar respirar, se apoiava pelos pés, que estavam destroçados, causando uma dor insuportável. Jesus ficou nesse loop até o seu esgotamento. 13ª estação. Jesus é descido da cruz. Depois de sua morte, José de Arimateia pede a retirada do corpo de Jesus da cruz, e Maria recebe em seus braços o corpo de seu filho que tanto amou. A mesma mãe que há um tempo atrás o carregava quando era apenas um bebê. 14ª estação. Jesus é depositado no túmulo. Por fim, sepultaram Jesus, o enrolando em um lençol de linho com perfume, como era de costume judaico, e o colocaram deitado. Esse lençol de linho é o que nós cristãos conhecemos como sudário, a relíquia que intriga cientistas e céticos até hoje. Bem pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês comecem a olhar a Paixão de Cristo com outros olhos. Coloquei aqui apenas 14 estações, mas existem a 15ª, em que se medita a ressurreição de Jesus. Mas aqui eu só quis focar nas que são meditadas normalmente. E a mensagem final que quero falar para vocês é: se morrermos com Jesus, acreditaremos que ressuscitaremos com Ele. Deus abençoe cada um de vocês. E até a próxima.